Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para mais um dia, né, na nossa leitura, mais um tempo aqui com a palavra. E hoje, com certeza, não vai ser diferente dos outros dias, né? Deus tem sido muito bom conosco, graças a Deus. Nós vamos perseverar aqui durante todo esse ano, em nome de Jesus. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já começa com a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada, Pai, por mais esse dia. Obrigada, Pai, por esse domingo. Nós nos alegramos, Pai, porque o Senhor tem sido muito bom para nós. O Senhor tem sido presente em todo o tempo. A tua presença, ela é real, Senhor, em cada dia da nossa vida. Quando acordamos e respiramos, quando estamos com saúde, quando a paz invade o nosso coração, Senhor, nós temos convicção e certeza que é o Senhor quem tem nos sustentado. Obrigada, Jesus, por mais esse dia maravilhoso que o Senhor está nos dando, Deus. Nós te amamos, Jesus, e queremos continuar firmes, perseverantes nesse relacionamento cada dia mais profundo com o Senhor, nos deleitando no Senhor, desejando o Senhor. Pai, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Então, hoje, último dia, né, da semana 4. Semana 4, dia 7. Nós vamos ler capítulo 46 e 47 de Gênesis. Então, semana 4, dia 7, Gênesis 46 e 47 é o nosso texto de hoje. E amanhã a gente então finaliza, né, o livro de Gênesis com o capítulo 48, 49 e 50. Tá? E aí no dia seguinte a gente já começa Êxodo na sequência aí, tá bom? Então hoje a gente finaliza a semana 4 e amanhã a gente já inicia a semana 5, ok? Desse ano de 2023. Vamos lá então, Gênesis 46 e 47. Nós estamos na história de José, né? Nessa tipologia tão maravilhosa que o próprio Deus deixa aqui para nós, com a história desse rapaz, desse homem, que é usado para nos mostrar um plano de redenção, um plano de perdão, um plano de resgate, né? Um plano de total dependência do Senhor na vida de José. Vamos lá, 46:1, diz assim: Israel partiu com tudo o que possuía. Ele parou em Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Ainda em Berseba, Deus falou de noite com Israel por meio de visões. Deus disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui. Eu sou Deus, o Deus do seu pai, disse ele. Não tema em descer para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Estarei com você na viagem para o Egito e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó deixou Berseba, e os filhos de Israel levaram o seu pai, seus filhos e suas mulheres nas carruagens mandadas pelo faraó. Levaram os seus rebanhos e os bens que tinham conseguido em Canaã, e Jacó e toda a sua família foram para o Egito. Levou para aquela terra seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, ou seja, toda a sua descendência. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e os seus filhos que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Simeão e seus filhos: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, que era filho de uma cananeia. Levi e seus filhos: Gerson, Coate e Merari. Judá e seus filhos: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Pérez e seus filhos: Esrom e Ramul. Issacar e seus filhos: Tolá, Puvá, Jó e Sinrom. Zebulon e seus filhos: Sered, Elon e Jaleel. Foram esses os filhos de Jacó e de Lia, nascidos em Padã Arã. Diná também era filha dela. No total, entre filhos e filhas, netos e netas, eram 33 pessoas. Gade e seus filhos: Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. Aser e seus filhos: e seus filhos: Imna, Isva, Isvi, Berias e a irmã deles, Sera. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel.
Foram esses os filhos que Jacó teve com Zilpa, serva que Labão deu à sua filha Lia. Ao todos, os filhos e filhas, netos e netas de Zilpa eram 16 pessoas. Os filhos de Raquel, a mulher de Jacó, José e Benjamim. No Egito nasceram estes filhos de José e de Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On, Manassés e Efraim. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. Foram esses os filhos de Jacó e de Raquel, ao todo eram 14 pessoas. Dan e seu filho Usim, Naphtali e seus filhos Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Foram esses os filhos de Bila, que Labão deu à sua filha Raquel. Bila deu à luz 7 filhos. Todos os que foram com Jacó para o Egito, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres e seus filhos, somavam 66 pessoas. Com mais os 2 filhos que nasceram de José no Egito, somando os membros da família de Jacó que foram para o Egito, eram 70 pessoas. Jacó mandou Judá à frente até José para saber o caminho para Gósen. Quando eles chegaram, José mandou preparar uma carruagem e foi encontrar-se com seu pai em Gósen. Ao vê-lo, José o abraçou e chorou, e ficou muito tempo abraçado ao pai chorando. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois já vi o seu rosto. Encontrei o meu filho vivo. E José disse aos irmãos e a toda a família de seu pai: vou falar com o faraó e lhe direi: meus irmãos e toda a família de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para cá. Os homens são pastores e criadores de gado. Eles trouxeram consigo os rebanhos, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, o faraó perguntar qual é a profissão de vocês, respondam assim: estes seus servos criam rebanhos desde pequenos. Esse também era o trabalho dos nossos antepassados. Assim vocês poderão ficar morando na terra de Gósen, porque os pastores são desprezados pelos egípcios. Capítulo 46 de Gênesis, então conta para nós essa história de Israel, né? Jacó, que foi trocado seu nome para Israel, recebendo a notícia então de que deveria ir para o Egito, se juntar ao seu filho José, por conta da fome na terra, e ele então sai com toda a sua família ali da terra de Canaã, que estava passando por um período de fome, assim como toda a terra. E o próprio Deus aparece então para Israel nesse momento e fala para que ele não temesse descer para o Egito, porque Deus estava assim direcionando eles nesse momento para aquele lugar. Era a mão de Deus. Lembra lá em Gênesis, quando Deus fala com Abraão, gente? Eu li e pedi para vocês frisarem que Deus deu uma profecia, que o próprio Deus levaria o seu povo, eles seriam estrangeiros numa terra estrangeira e eles seriam escravizados por 400 anos. Começa aqui o início dessa profecia que o próprio Deus liberou para Abraão. Deus estava então cumprindo uma parte dessa promessa já, dessa profecia aqui, com Jacó saindo de Canaã e indo para o Egito, atrás de José e saindo da fome. E aí faz toda a descrição aqui para nós dessa genealogia de Jacó até esse momento, quem são esses filhos, e quando a Bíblia traz aqui principalmente os homens, é porque era a parte mais importante no quesito descendência, né? Não é que Deus faz pouco caso de mulheres ou não quis colocar as mulheres aqui no contexto, nada disso. Tem a ver com genealogia que cria uma descendência. Então Deus se importa em colocar os nomes desses primogênitos, desses homens que fariam então com que a sua descendência crescesse a tal ponto para cumprir também a promessa do próprio Deus a Abraão, que faria dele uma grande nação, como o próprio Deus confirma aqui para Jacó, que ele seria uma grande nação, uma grande descendência, ok? 47, é o nosso segundo texto de hoje e último, né? Um texto grande também. Então vamos lá, 47:1. Então José foi falar com o faraó: meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com seus rebanhos, o seu gado e com tudo o que tem. Eles estão na região de Gósen. Depois de dizer isso, José fez entrar 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Em que vocês trabalham? Perguntou o faraó. E eles responderam: estes seus servos são pastores. Os nossos antepassados trabalhavam nisso e nós continuamos na mesma profissão.
e disseram-lhe ainda: viemos morar nesta terra, porque não há pastagem para os rebanhos de seus servos, pois a fome é terrível na terra de Canaã. Agora pedimos respeitosamente que permita que seus servos habitem na terra de Gósen. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram ao seu encontro. A terra do Egito está à sua disposição. Escolha a melhor parte da terra, que habitem na terra de Gósen, e se você encontrar entre eles homens competentes, coloque-os como responsáveis para cuidarem do meu gado. José levou seu pai Jacó e o apresentou ao faraó. Depois Jacó abençoou o faraó. O faraó perguntou a Jacó: qual é a sua idade? E Jacó respondeu: tenho 130 anos de peregrinação. Minha vida de peregrinação foi curta e difícil, e não tenho vivido tanto quanto os meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e saiu. José deu todo o apoio ao pai e aos seus irmãos para se estabelecerem no Egito e deu-lhes como propriedade a melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. E José providenciou o sustento para o seu pai, seus irmãos e toda a sua família, segundo o número de seus filhos e netos. Não havia mantimento em toda a terra e a fome era severa. Tanto o povo do Egito quanto o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. José arrecadou todo o dinheiro que se achava na terra do Egito e de Canaã, vendendo cereais para o povo, e recolheu-o na casa do faraó. Quando acabou o dinheiro dos egípcios e dos cananeus, todos os egípcios foram a José e suplicaram: por favor, dá-nos mantimento. Não nos deixe morrer de fome, porque o nosso dinheiro acabou. E José respondeu: se o dinheiro acabou, tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei mantimento. Então trouxeram os rebanhos a José, e ele deu-lhes mantimento em troca de cavalos, rebanhos, bois e jumentos. Durante aquele ano, ele os sustentou em troca dos seus rebanhos. No começo do ano seguinte, foram novamente falar com José, dizendo: não vamos esconder do Senhor que o nosso dinheiro acabou, e os nossos rebanhos já lhes pertencem. Já não nos resta coisa alguma para oferecer, só nos restam nossos corpos e nossas terras. Não permita que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos seus olhos. Compre-nos e compre as nossas terras em troca de mantimento. E nós e as nossas terras seremos escravos do faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, a fim de que a terra não fique deserta. Assim José comprou as terras do Egito para faraó. Os egípcios venderam os seus campos, pois a fome era terrível, e o faraó tornou-se proprietário da terra. Quanto ao povo, tornou-os escravos de uma extremidade do Egito à outra. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque eles tinham o direito de receber sustento regular do faraó. Por isso não precisaram vender as suas terras. Então José disse ao povo: comprei vocês e suas terras para o faraó. Em troca, dou esta semente para cultivarem a terra. Do que colherem, terão de dar a quinta parte ao faraó. Usem as roupas, usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, seus filhos e as pessoas que moram com vocês. E eles responderam: o Senhor salvou-nos a vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do faraó. José estabeleceu o seguinte decreto, que vale até hoje na terra do Egito: a quinta parte das colheitas pertence ao faraó. Esse decreto não se aplica aos sacerdotes, porque eles não precisaram vender as suas propriedades ao faraó. Em meio a essa situação, Israel morou no Egito, na terra de Gósen, onde compraram terras, e os seus descendentes tornaram-se muito numerosos. Depois de chegar ao Egito, Jacó viveu mais 17 anos e chegou a ter 147 anos de idade. Aproximando-se a hora de sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se deseja ser bondoso comigo, ponha a sua mão direita debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e leal comigo, e faça o que peço. Não me enterre no Egito. Quando eu morrer, quero que me enterre no mesmo lugar em que os meus pais foram enterrados. E José respondeu: vou fazer o que o Senhor me pede. Então Jacó lhe disse: jure-me. E ele jurou. Então Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Capítulo 47 fala
desse momento de extrema crise no Egito, principalmente. Eu gosto muito desse texto, gente. Realmente, o capítulo 47 para mim tem uma importância totalmente distinta. Por que que eu digo isso? Porque quando você presta atenção nos detalhes do que está acontecendo aqui nessa leitura, nós estamos falando simplesmente do povo, né, da nação Egito, em que a palavra diz claramente de que toda a nação, toda a família, né, toda a geração de Jacó está na terra de Gósen e José os sustenta, José os guarda, José está com eles, José cuida, né, da sua família, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus sobrinhos, dos seus familiares. Toda a família de José está guardada e cuidada pelo próprio governador do Egito, José, ok? Mas o povo do Egito está então perecendo com a fome. Eles já não têm mais recursos financeiros, dinheiro, moeda corrente. E eles então vão até José e dizem: olha, nós não temos mais dinheiro para comprar o alimento, os grãos, né? O trigo ou todo tipo de grão que eles tinham ali à disposição. Mas nós temos então, José diz: vocês então comecem a me trazer o gado, né? O rebanho de vocês, tudo que vocês têm como rebanho. Então agora vocês comecem a fazer isso como moeda de troca. Então eles começam a comprar durante todo aquele ano alimento, né, grãos, através dos seus rebanhos. No ano seguinte, a palavra de Deus diz que já não tem mais rebanho para ser trocado por mercadoria, por alimento. E eles vão novamente a José. Isso os egípcios, gente, prestem atenção no texto. Os egípcios estão voltando a José e dizendo: José, agora acabou o rebanho, nós não temos mais dinheiro, moeda corrente. Agora a única coisa que nós temos é o nosso corpo e as nossas terras. Então que nós possamos ser escravos de vocês e você então nos dê sementes para que nós plantemos ou sementes para que nós possamos comer. E nesse momento então José acolhe essa negociação e faz realmente isso. Ele começa a comprar toda a terra dos egípcios, então os egípcios perdem todas as suas propriedades, passa a ser toda a terra do Egito do faraó. Nenhum egípcio mais tem terra alguma, eles não têm mais nenhuma propriedade, eles passam a ser 100% escravos do faraó. Quem são? Os egípcios. Os egípcios passam a ser escravos do faraó, do seu próprio governador, do seu próprio governante, do seu próprio rei, né, do rei que está sobre ele. Porém, quem está guardado, gente? José e sua família está lá na terra de Gósen, sendo cuidado por José, sendo alimentado por José, e eles não perderam a terra deles, e eles não perderam o sustento deles, e eles não precisaram vender animais para José para comprar alimento, porque José cuidava deles com esses mantimentos que ele tinha direito, ok? Mas os egípcios venderam tudo o que eles tinham. Então, no final das contas, aqui do capítulo 47, o que a gente entende é que nesse momento toda a terra do Egito já se tornou escravo do faraó. Então todos os egípcios eram escravos, eles trabalhavam simplesmente para o faraó e eles tinham então uma parte da colheita que eles tinham, do que eles tinham de semente para plantar, eles colhiam, uma parte daquilo ia para o faraó e somente o restante é que ficava para eles. Mas eles não eram mais dono da terra e eles não eram mais dono da colheita deles. Faraó era o proprietário de tudo, ok? E aí nós vamos ver mais à frente exatamente o que vai acontecer e essa história vai se reverter. Por que eu gosto tanto do capítulo 47? Porque ele me mostra que quem se torna escravo de Faraó são os egípcios e não o povo de Israel. Mas nós vamos ver o Faraó seguinte tomando o trono e invertendo essa situação. Então Satanás ele sempre dá um jeito de inverter a situação. E a partir de amanhã, aliás, amanhã a gente finaliza então esse texto de Gênesis 48, 49 e 50, justamente com esse entendimento, para que quando a gente entrar em Êxodo, a gente então perceba esse plano maligno, né, do diabo escravizando o povo de Israel, ok? Trocando, né, essa escravidão dos egípcios para o povo de Israel. É isso que acontece. Os israelitas jamais deveriam ter sido escravos, porque José tinha sido um bom administrador e feito com que toda a terra do Egito não passasse dificuldade justamente pela sua bondade, pela sua lealdade, pela sua boa administração para com as plantações do Egito, ok? Mas nós vamos ver que, infelizmente, o nosso adversário, né,
o diabo ele sempre vai dar um jeito de inverter a situação para tentar escravizar o povo de Deus. E é isso que vai acontecer, infelizmente. Amém, queridos? Então, nossa leitura de hoje termina aqui. Lemos aí Gênesis 46 e 47. Quem está comigo só na leitura, Deus abençoe. Ótimo domingo, ótimo dia aí para vocês. E que amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar de volta para continuar e terminarmos o livro de Gênesis, ok? Agora a gente vai orar um pouco. Quero pegar um texto com vocês. Quem está comigo aí fazendo a oração, vamos aproveitar esse período agora e orar um pouco. Entregar realmente a nossa vida ao Senhor, pedindo para que o Espírito Santo cada dia mais, né, nos direcione para estar aqui aos pés do Senhor, intercedendo, orando a palavra principalmente. Eu quero tirar sempre esse momento depois da leitura da palavra para orar a palavra, e assim a palavra de Deus ela vai sendo inserida, né, no nosso espírito. O Espírito Santo vai conseguindo imprimir isso no nosso espírito e a gente vai cada dia mais sendo transformado, liberto pela própria palavra de Deus. Amém? Hoje eu quero ler e orar com você Salmo 84, salmo maravilhoso, e eu quero hoje meditar, ler e orar essa palavra com vocês para que a gente possa ter esse tempo de oração aqui. Amém? Vamos lá? Então, Salmo 84, se você está com a tua Bíblia aí aberta ainda, pode abrir Salmo 84. Diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor Todo-Poderoso. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo clamam pelo Deus vivo. Até mesmo o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus. Abençoados são os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar, Selá. Abençoados são aqueles cuja força está em ti, que se determinaram em seus corações na peregrinação. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Selá. Olha, ó Deus, o nosso escudo. Trata com graça o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor Todo-Poderoso, feliz é o homem que confia em ti. O texto começa assim, Senhor: como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor Todo-Poderoso. Pai, nós queremos cada dia mais, Senhor, compreender a beleza, ó Senhor, esse lugar tão maravilhoso que é estar na tua casa, que é estar na tua presença. E quando nós falamos em casa, o salmista tinha realmente o templo, o salmista tinha realmente um lugar físico, onde ele tinha esse lugar de adoração, onde ele tinha esse lugar de derramar a sua vida ali no altar de sacrifícios, depois dentro do próprio templo. Mas hoje nós somos, Senhor, a tua morada, nós somos hoje o templo em que o Senhor deseja realmente habitar, como desde o princípio foi. Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor Todo-Poderoso. Pai, nós queremos nos deleitar nesse lugar onde nós podemos estar com o Senhor. Que o meu espírito, Senhor, cada dia mais tome consciência, Senhor, desse lugar onde eu tenho comunhão com o Senhor. Desse lugar dentro do meu coração, dentro da minha vida, no meu espírito, Pai. Onde eu consigo ter comunhão com o teu espírito. Onde o Espírito Santo ministra a minha vida todos os dias, aonde nós somos cada dia mais desnudados do nosso pecado e somos revestidos da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, Jesus. Como é maravilhoso esse lugar da tua habitação, Jesus.
Como é maravilhoso esse lugar onde a tua presença sempre está, Jesus. Muito obrigada, Deus, por escolher habitar em nós. A tua palavra diz, Jesus, que o Senhor não habita em templo feito por mãos humanas, porque esse nunca foi o desejo do teu coração, Deus. Mas o teu desejo sempre foi ter comunhão comigo. O teu desejo, Pai, sempre foi ter comunhão comigo. E hoje nós podemos novamente ter essa comunhão através do teu Espírito, através do meu espírito recriado. Eu novamente posso te ouvir, Jesus. Eu novamente posso te ouvir, Senhor. Eu novamente posso ter comunhão com o Senhor. Eu novamente posso acessar esse lugar de intimidade. Eu posso acessar esse lugar de plena comunhão, Jesus. Oh, Senhor, somente o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, e ali contemplar a tua glória, Senhor. Mas hoje, Jesus, nós temos esse livre acesso. O véu foi rasgado de alto a baixo, Senhor. O Senhor decidiu pagar a minha dívida, Senhor, para que eu pudesse ter esse lugar de comunhão, esse lugar de habitação com o Senhor. Habitar, tabernacular com o Senhor, ter esse lugar de intimidade com o Senhor todos os dias. Obrigada, Espírito Santo. Nos ensina, Senhor, a cada dia mais desejar, anelar, como a própria palavra que está dizendo. A minha alma anela, Senhor, e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo clamam pelo Deus vivo. Oh, Senhor, como é maravilhoso quando nós começamos a ter essa consciência, quando nós realmente temos aquele mesmo anseio. Oh, Senhor, eu comparo esse desfalece, eu comparo essa alma que anela pelo Senhor com quando nós começamos a namorar, quando nós nos apaixonamos por alguém, pelo nosso marido, pelo nosso namorado. E, Senhor, o nosso coração, ele fica ali ansioso todo dia, ele fica com desejo, com anseio de estar perto dessa pessoa que nós amamos. E há, Senhor, um batimento alterado, e há, Senhor, realmente borboletas no estômago, como a gente costuma dizer, e há, Senhor, todo o meu corpo, ele realmente treme, todo o meu corpo, Senhor, ele desfalece pelo desejo que eu tenho de estar perto da pessoa que eu amo. Senhor, nós precisamos entrar nesse nível de amor para com o Senhor. Oh, Senhor, a minha alma anela pelo Senhor, até desfalece. A minha alma, Senhor, todo o meu sentimento, todo o meu corpo, Senhor, ele realmente tem que entrar nesse nível de entendimento, de amor, de comunhão, de desejo de estar com o Senhor, muito mais do que qualquer outra coisa. Nos ensina, Espírito Santo, a nos render dessa maneira, Senhor. Nos ensina a cada dia, Jesus, a buscar esse lugar de intimidade, a buscar esse lugar de comunhão, a buscar esse lugar de conversa, a buscar esse lugar, Senhor, de extremo relacionamento, tão íntimo, Senhor, que nós não desejamos sair daqui, Senhor. Nós não desejamos sair, Senhor, desse relacionamento. Oh, Jesus, nos faz desejar o Senhor como nós desejamos tantas outras coisas. Senhor, a minha alma anela pelo Senhor. A minha alma deseja, Senhor, esse refrigério que só pode vir do Senhor. A minha alma anela por essa presença, por esse abraço, por esse refrigério que vem do Senhor. Oh, Deus, o meu coração e o meu corpo clamam pelo Deus vivo. Senhor, que o meu batimento cardíaco, Senhor, que o meu coração realmente clame pelo Senhor, pela Tua presença. Oh, Jesus, nós desejamos estar com o Senhor todo o tempo. Nós desejamos viver eternamente com o Senhor. Como nós desejamos esse dia em que nós vamos poder Te ver face a face. Em que o nosso relacionamento não vai ser mais um relacionamento parcial, Senhor. Mas vai ser um relacionamento eterno, duradouro, extremo, Senhor. Realmente totalmente pessoal, Senhor, onde nós vamos Te ver face a face, nos relacionar. Oh, Senhor, atender ao Senhor prontamente. Nós vamos Te amar como o Senhor é, Pai. Muito obrigada, Jesus, por esse privilégio, por ter pago esse preço, para que eu pudesse hoje já ter parte desse relacionamento restaurado, Pai. E na eternidade nós teremos ele pleno e absoluto, Senhor. Até mesmo o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do Teu altar. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, Senhor, a natureza
ela nos mostra o tipo de cuidado que o Senhor tem, o tipo de relacionamento que o Senhor deseja conosco, o tipo de pai que o Senhor é, Senhor, para toda a tua criação, mas principalmente para mim, para nós que somos seus filhos, criados à imagem e semelhança do Senhor. O Senhor desejou nos dar inteligência que não deu para os animais. O Senhor nos desejou dar para nós a nossa fala que o Senhor não deu para os animais. O Senhor decidiu dar para nós inteligência, realmente raciocínio, que o Senhor não deu para os animais, porque nós somos a tua imagem, nós somos a tua verdadeira imagem. Jesus, como filho, como humano, é a verdadeira imagem do Deus Todo-Poderoso, sem pecado, sem mácula, sem distorção. Jesus é realmente a imagem do Deus Todo-Poderoso, e é por isso que nós desejamos tanto o Senhor, por isso que nós desejamos ser transformados cada dia mais à imagem e semelhança do teu Filho Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada porque a palavra vai nos moldando, a palavra vai nos transformando à sua imagem e semelhança. A palavra vai tirando toda a deformidade deste mundo, todo, Senhor, pecado que nos afasta de Ti, que nós possamos ser cada dia mais transformados, cada dia mais mortificando a nossa carne, Senhor, e desejando ardentemente a Tua presença, Jesus. Obrigada, Deus. Abençoados são os que habitam em Tua casa. Louvam-te sem cessar. Aleluia, Jesus, como é bom te louvar, como é bom engrandecer o Teu nome. Como é bom, Senhor, te dar glórias, te dar graças, dizer o quanto o Senhor é bom, o quanto a sua misericórdia tem durado para sempre. Obrigada, Jesus, como é bom te louvar pela nossa vida estar perto do Senhor hoje, pelo Senhor ter nos alcançado. Obrigada, Jesus, pelo teu chamado. Obrigada porque um dia o Senhor falou meu nome. Obrigada porque um dia o Senhor me olhou e disse: eu estou aqui, filha. Eu estou aqui, filha. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse chamado. Obrigada por esse privilégio, Deus, de ter sido chamada para essa graça tão maravilhosa que é estar na tua presença. Abençoados são aqueles cuja força estão em ti, que se determinaram em seus corações na peregrinação. Senhor, Jacó tinha essa consciência de que nessa terra nós somos apenas peregrinos. Nessa terra nós somos apenas peregrinos, Senhor. Nós estamos nesta terra, nessa era, Senhor, peregrinando, andando, mas buscando uma pátria celestial, a nova Jerusalém que vai descer dos céus. E aí sim, Senhor, nós teremos uma terra que mana leite e mel. Nós teremos uma terra onde o rei sobre ela é o Senhor, aonde o domínio é todo do Senhor, onde nós não teremos mais nada, Senhor, que destrua esse lar que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, muito obrigada por compreender essa peregrinação. Obrigado por compreender que essa terra que eu habito hoje, nem de perto, Senhor, é a criação perfeita que o Senhor fez do Éden. Nem de perto, Senhor, é a maravilha que é a nova Jerusalém que o Senhor está construindo, aperfeiçoando cada dia, trabalhando em prol dessa terra para nós, Pai. Obrigada, Jesus, porque é nela que nós queremos habitar com o Senhor. É nela que nós queremos um dia estar frente a frente com o Senhor, te respeitando, Senhor, obedecendo ao Senhor diretamente, assim como hoje nós já desejamos obedecer a Tua palavra, Senhor. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas, Senhor. Como é bom quando nós vamos recebendo essa fonte de água viva. E por onde nós passamos, Senhor, realmente tudo vai sendo modificado. A natureza vai sendo modificada, a estrutura dessa terra vai sendo modificada. Senhor, as situações vão sendo mudadas, porque a Tua presença em nós é que faz essa diferença na nossa vida, Jesus. Muito obrigada, Deus, muito obrigada. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Queremos, Pai, te encontrar naquele dia. Ah, Senhor, como vai ser glorioso ver o Senhor assentado sobre o trono em Sião, reinando sobre toda a terra, Senhor, recebendo filhos e filhas diante do Senhor, em obediência, em reverência, Senhor, em intimidade, em relacionamento. Muito obrigado. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Que aliança maravilhosa que o Senhor fez, Pai, com Abraão. Que
reverberou, Senhor, desde Abraão, Isaac, Jacó, e chegou até nós, Pai, através de Cristo. Olha, ó Deus, o nosso escudo. Trata com graça o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Senhor, como é bom estar na tua presença, como é bom estar no lugar onde nós podemos estar com o Senhor. Hoje ainda é em parte, Senhor, ainda estamos realmente, Senhor, tendo comunhão muito superficial com o Senhor. Mas haverá um dia que estaremos diante do Senhor, verdadeiramente, não só nos teus átrios, não só de maneira parcial, Senhor, mas de maneira plena. E esse é o anseio, o desejo do nosso coração, Pai. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor Todo-Poderoso, feliz é o homem que confia em Ti. Senhor, nós confiamos em Ti. Senhor, nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nos faz estarmos inabaláveis, Senhor, nessa confiança. Senhor, que a Tua palavra seja a verdade para nós hoje e sempre até a Tua volta, Senhor. Que mesmo diante de circunstâncias, o nosso espírito não se abale, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, esteja inabalável, firmada na rocha que é o Senhor, nessa pedra angular que se encaixa perfeitamente na nossa vida e faz com que toda a construção, todo esse crescimento espiritual em nós, Pai, não venha a cair, mas que nós possamos permanecer firmes e inabaláveis até a Tua volta, Senhor, porque nós desejamos estar com o Senhor eternamente. Jesus, muito obrigada, Senhor. Nos faz caminharmos dia após dia, Senhor, com o Senhor. Nos faz, Senhor, ir compreendendo, Senhor, de glória em glória, como a Tua força vai sendo acrescentada em nós todos os dias. Senhor, que aqueles que ainda não compreendem, Pai, essa palavra possam perseverar até compreender. Que aqueles que estão iniciando ainda esse ano, Pai, a leitura, a meditação, as disciplinas espirituais, que a Tua graça, Senhor, vá sendo alcançada, que as pessoas possam conseguir Te ver, Senhor, através da palavra, que as pessoas possam ter esse encontro de intimidade com o Senhor todos os dias, assim como eu tenho desejado, assim como tantos outros filhos e filhas têm desejado. Senhor, nós clamamos e pedindo para que cada dia mais nós possamos ter esse momento de comunhão com o Senhor. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo de comunhão com o Senhor. Obrigada, Pai, por esses momentos com a palavra, esse verbo vivo, esse alimento, esse pão vivo que desce do céu todos os dias e nos alimenta ao acordarmos, e nos alimenta ao deitarmos, e nos alimenta durante todo o dia. A Tua presença, Senhor, é o que precisamos. A Tua presença é o que necessitamos todos os dias da nossa vida, Senhor. Oh, Jesus, como nos relacionar com o Senhor é maravilhoso. Obrigada, Jesus, pelos ensinos. Obrigada pelo Teu Espírito direcionando. Obrigada pelo Teu Espírito Santo nos ensinando a palavra, Deus. Oh, Jesus, eu Te amo, Deus. Eu Te amo, Senhor. Eu Te amo, Deus. E quero Te amar, Senhor, independente das circunstâncias. Obrigada, Jesus. Nos firma nessa palavra, Senhor, cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe aí seu dia, queridos. Que seja um dia realmente abençoadíssimo diante do Senhor, né? Diante da presença do Senhor. Nós vamos perseverar em nome de Jesus. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura e para ficar com o Senhor. E todo dia, né? A gente vai fazendo isso e a presença do Senhor vai se tornando cada vez mais real para nós. Assim como nós vemos o nosso irmão que está diante de nós, e nós então temos essa convicção de que é um outro ser humano que está diante de nós. Nós temos um Deus que habita dentro de nós, que deseja ministrar a nossa vida, que deseja falar conosco todo o tempo. E nós achamos que isso não é possível. Mas a palavra de Deus, ela diz para nós que isso é possível. Deus deseja ser real para nós todos os dias. E Ele é real. Ele deseja se manifestar cada dia mais para mim e para você, através da palavra. E assim nós vamos obedecendo. E assim nós vamos sendo transformados, dia após dia, de glória em glória. A imagem e semelhança de Jesus. Amém? Deus abençoe.
ótimo dia aí para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente tá aqui de volta. Deus abençoe.